Você já se perguntou como o currículo é definido? Como foram selecionados os conteúdos que fazem parte dele? Quais as abordagens teóricas que embasam o currículo que está sendo construído? Pois é, essas foram indagações que ficaram na minha cabeça e que motivaram o estudo que resultou na minha dissertação de mestrado. Antes de entrar de fato nessa temática, vou falar um pouco de mim. Deixa eu me apresentar. Eu sou Thaís Almeida do Lago, graduada em História pela Universidade Federal da Bahia e estou concluindo o meu mestrado no Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de História, Prof. História. Sou professora de História da rede particular e tenho experiência com a docência há mais de 10 anos. Ser professora sempre foi uma vontade minha e desde o ensino fundamental eu queria cursar História. Essa vontade se realizou e estou nessa caminhada, que é bem desafiadora, mas que ainda me deixa feliz. Agora voltando ao assunto desse episódio, como eu falei acima, eu fiquei me perguntando como é que o currículo, principalmente de História, foi definido a partir das mudanças com a promulgação da reforma do ensino médio, a criação da BNCC e do novo ensino médio. Eu queria saber como é que esse currículo de História foi construído, a partir de quais ideias, e surgiu então a ideia de tentar compreender esse currículo através dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático, do edital de 2021. Depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, quem assumiu o governo foi o seu vice Michel Temer, que logo iniciou uma série de reformas, como a trabalhista e previdenciária, e também a reforma na educação. Em setembro de 2016, através de uma medida provisória, foi iniciada a reforma do ensino médio. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, porque essa não foi a primeira e nem a única reforma que impactou essa etapa da educação básica no Brasil. A gente poderia voltar lá no período imperial, falar de todas as reformas na educação. A gente poderia voltar lá no período imperial, falar de todas as reformas na educação. Mas vamos voltar na década de 1990, para contextualizar as mudanças vivenciadas pelo ensino médio. Até então, o ensino médio não era uma prioridade para o Estado. Não tinha muito investimento para essa etapa da educação. Porém, a procura pelo ensino médio cresceu, pois havia aumentado o número de pessoas que ingressaram e concluíram o ensino de primeiro grau, atual ensino fundamental, formando uma demanda para a formação de segundo grau, o ensino médio. Na década de 1990, aproximadamente 83,8% das crianças entre 7 e 14 anos já estavam frequentando o ensino fundamental. O aumento da demanda pelo ensino médio encontrou um obstáculo no caminho, a falta de escolas e vagas para essa etapa da educação. Para resolver essa situação, era realizado o chamado Bingo das Vagas, que consistia em um sorteio realizado em estádios e ginásios, onde as famílias recebiam uma senha para participar. Além disso, algumas escolas adotaram o vestibulinho, como uma forma de seleção, que era uma prova de conhecimentos do ensino fundamental, elaborada pela própria escola de ensino médio. Esses eram paliativos, não dava para resolver a crise do ensino médio sorteando vaga nas escolas. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o FHC, ocorreu a reforma do ensino médio. O que marcou a reforma educacional para essa etapa da educação básica nesse período foi a separação formal entre o ensino médio e a formação técnica. Durante a ditadura militar, a formação profissional passou a ser obrigatória para todos os alunos do segundo grau, que equivale ao atual ensino médio. Essa dissociação ocorreu através da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, em 1996. A educação profissional passou a ser oferecida nas modalidades de nível básico, técnico e tecnológico. A reforma educacional no governo FHC, em especial para o ensino médio, estava fundamentada em bases políticas que tinham como orientação as demandas econômicas e de trabalho que motivaram as mudanças no Brasil e em outros países emergentes. O Plano Nacional da Educação desse governo recebeu forte influência de orientações produzidas pelo Banco Mundial. No início da década de 90, foi publicado pelo MEC o Plano Decenal de Educação para Todos, como resultado das reuniões da Unesco, financiadas pelo Banco Mundial. O currículo foi apontado pelo Plano Decenal como um problema a ser encarado pelo Estado. Este é colocado como um fator que leva à evasão escolar e à repetência, devido aos currículos serem inapropriados. Em decorrência das discussões em torno do currículo e das reformas educacionais, foram produzidos, logo após a implementação da LDB em 96, uma série de documentos que aprovaram bases curriculares que dariam orientação para a nova organização do ensino médio.
Entre os documentos curriculares para o ensino médio, se sobressaem os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio e as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. No governo Lula, a política neoliberal na esfera econômica e do trabalho, em certa medida, foi uma continuidade das práticas já adotadas desde a década de 90 pelo governo anterior. Porém, na esfera da educação, principalmente na etapa final da educação básica, o governo adotou outro encaminhamento. A integração entre o ensino médio e a educação profissional se deu a partir da revogação do decreto que havia sido aprovado durante o governo de FHC e que normatizava a separação da formação de nível médio e profissional. Sendo assim, foi aprovada a implementação da formação integrada da educação profissional com o ensino médio, o que significa que a formação básica e profissional acontece em uma mesma instituição de ensino, no mesmo curso, com currículo e matrículas únicas. Durante o governo de Lula e Dilma, houve um significativo aumento da oferta de cursos de ensino técnico e educação tecnológica. Foi implementado um processo de reestruturação da rede de educação tecnológica, realizando maiores investimentos em campi, estrutura física, pessoal e novos cursos. Foram criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os IFES, que reestruturou os já existentes Cefetes e as escolas técnicas federais, e fundou novas unidades, promovendo o crescimento da extensão territorial de atuação da Rede Federal de Educação. Os IFES oferecem, além do ensino médio integrado à educação profissional, cursos superiores, tecnológicos, bacharelados e licenciaturas. No governo de Dilma Rousseff, a educação profissional foi ampliada, instituindo o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Através desse programa, o Estado passou a financiar, além das instituições públicas, as entidades de ensino ligadas aos Serviços Nacionais de Aprendizagem. Através desse programa, o Estado passou a financiar, além das instituições públicas, as entidades de ensino ligadas aos Serviços Nacionais de Aprendizagem, Sistema S. O ensino médio, na década de 2010, passava por um contexto diferente da década de 90. Se no governo FHC a reforma do ensino médio se justificava pelo crescimento da demanda pelo acesso, a reforma atual enfrentava o oposto. Desde a segunda metade da década de 2000, houve um decréscimo de matrícula e evasão escolar na etapa final da educação básica. Este era um problema a ser enfrentado, sendo assim, o novo ensino médio surge como uma forma de resolver a crise no ensino médio. Em setembro de 2016, poucos dias depois da posse de Michel Temer, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, entra em vigor a medida provisória número 746 de 2016. Essa MP apresenta então uma série de mudanças para o ensino médio. As mudanças propostas por essa MP geraram debates na mídia e entre os profissionais da educação, que teciam críticas às alterações no ensino médio. A MP passou pela tramitação para ser aprovada na forma de projeto de lei de conversão, resultando na Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. A lei foi sancionada alterando alguns pontos presentes inicialmente na MP. Entre as mudanças instituídas no ensino médio estavam que a carga horária mínima anual deveria ser ampliada de forma progressiva para 1.400 horas. Sobre a carga horária total, o texto da lei estabelece que 1.800 horas devem ser para o cumprimento dos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular e 1.200 horas para os conteúdos dos itinerários formativos. Além disso, só 2 disciplinas eram colocadas como obrigatórias nos 3 anos do ensino médio, sendo essas língua portuguesa e matemática. As demais, e entre elas artes, educação física, sociologia e filosofia, deveriam ser obrigatórias, mas não em todo o percurso do ensino médio. Os sistemas de ensino deveriam fazer um cronograma para a implementação das alterações propostas a partir do ano seguinte da publicação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Com a aprovação da BNCC, que se deu em 2018, a efetivação do ensino médio deveria ocorrer a partir de 2020. Os sistemas de ensino deveriam fazer um cronograma para a implementação das alterações propostas a partir do ano seguinte da publicação da Base Nacional Comum Curricular, que teve sua aprovação em 2018.
Alguns estados iniciaram a implementação do novo ensino médio, porém, esse processo foi interrompido por causa da pandemia da Covid-19, que impactou vários setores da sociedade, inclusive a educação. O processo foi retomado durante o governo de Jair Bolsonaro, com um cronograma onde a implementação das novas diretrizes deveriam ocorrer a partir de 2022. A execução do cronograma é colocada em prática, mas ainda com dificuldades e críticas, principalmente dos profissionais da educação. Em 2023, com a posse de Lula para o terceiro mandato, ganhou força o movimento pela revogação da reforma do ensino médio. O governo Lula decidiu, então, suspender a implementação do novo ensino médio por 60 dias. Após consultas públicas e as discussões sobre o tema no governo, foi encaminhado pelo ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, ao Congresso Federal o projeto de lei número 5.230, de 2023, que tinha a proposta de alterar a LDB e definir a continuidade da política nacional para o ensino médio. Depois do processo de tramitação no Congresso, o PL foi convertido na Lei número 14.945, de 31 de julho de 2024. A lei sancionada pelo presidente Lula trouxe mudanças para o novo ensino médio. Sobre a formação geral básica, mínimo de 2.400 horas, com 600 horas para os itinerários formativos. Ensino técnico. A formação geral básica deve ter no mínimo 2.100 horas, até 300 horas podem ser usadas para aprofundar estudos relacionados à formação técnica e até 1.200 horas para os itinerários técnicos. Disciplinas obrigatórias. Português, inglês, artes, educação física, matemática, biologia, física, química, filosofia, geografia, história e sociologia são obrigatórias em todos os anos do ensino médio. Espanhol é opcional. Ensino noturno deve ser oferecido caso haja demanda comprovada. Um dos vetos foi a inclusão dos conteúdos dos itinerários formativos no Enem, para evitar desigualdades nas provas e nos processos seletivos para o ensino superior. As leis que propõem a reforma do ensino médio, apresentadas até aqui, prevêem a elaboração da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O processo de elaboração da BNCC levou alguns anos, passando por algumas versões que foram discutidas pelo governo com a participação de especialistas. A primeira versão da BNCC foi disponibilizada em 16 de setembro de 2015. Uma segunda versão da BNCC foi publicada em 2016, a partir de contribuições resultantes das mobilizações realizadas em todo o Brasil para o debate sobre o documento precedente. Após a publicação da segunda versão, a versão final da BNCC foi entregue pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação em abril de 2017. E o documento foi homologado por meio da portaria número 1570, de 20 de dezembro de 2017, pelo então ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho. O documento da BNCC para o ensino médio foi homologado em 14 de dezembro de 2018. A formulação da BNCC passa a ser, portanto, a referência curricular no Brasil. No ensino médio, os componentes curriculares, assim como os conhecimentos que são objetos da aprendizagem, estão atrelados e organizados nas áreas de conhecimento de forma interdisciplinar. Segundo a BNCC, essa organização curricular não exclui necessariamente as disciplinas, com suas especificidades e saberes próprios historicamente construídos, mas sim implica o fortalecimento das relações entre elas e sua contextualização para compreensão e intervenção da realidade. Para a etapa do ensino médio, a BNCC é dividida nas seguintes áreas de conhecimento. 1. Linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa. Para a etapa do ensino médio, a BNCC é dividida nas seguintes áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. As competências e habilidades específicas para as áreas de conhecimento no ensino médio são apresentadas na BNCC de forma interdisciplinar. Sendo assim, os conhecimentos que devem ser ensinados não aparecem divididos por disciplinas e nem mesmo são identificados em quais séries do ensino médio devem ser abordados. Isso difere da forma como o currículo é apresentado para a etapa do ensino fundamental, onde existe uma divisão de conteúdos por disciplina e por série escolar. Embora a reforma do ensino médio e a promulgação da BNCC sejam apresentadas como propostas inovadoras para a educação,
elas reproduzem ideias já estabelecidas na política educacional. Essas medidas parecem ser estruturadas para manter o controle dos grupos hegemônicos, perpetuando interesses que favorecem a manutenção das desigualdades e a adaptação da educação às demandas do mercado, em vez de promover uma transformação efetiva no processo educacional. Nos próximos episódios, vamos discutir mais sobre as reformas curriculares e o seu impacto nos livros didáticos, com a participação de professores que vivenciam esses temas no seu dia a dia. Até mais!